Olá, pessoal! A nossa aula de atualidade do dia de hoje vai tratar aí a respeito do mais recente aumento do preço dos combustíveis no Brasil. Nosso objetivo é tentarmos entender quais são as causas desses aumentos e, claro, as consequências. Perfeito? Então vem para cá, acompanhe o tema da aula de hoje. A aula de hoje vamos falar sobre o aumento do preço dos combustíveis. Bom, a questão fundamental é que no mês de outubro de 2021, nós tivemos o segundo aumento no mesmo mês, o que elevou o aumento do preço do diesel no Brasil, só no ano de 2021, em mais de 33% e da gasolina em 39%. E a Petrobras já anunciou que haverá novas rodadas de aumento ao longo dos meses de novembro e dezembro deste ano de 2021. Bom, a questão fundamental, então, é: professor, por que nós estamos tendo uma escalada de preços da Petrobras? Bom, para a gente poder compreender isso, o primeiro ponto fundamental é a gente rememorar lá a alteração da política de preços da Petrobras realizada durante o governo Temer e que foi mantida durante o governo Bolsonaro até o presente momento. Essa política de preços é o que nós chamamos de preço paridade internacional do petróleo. Esse preço paridade internacional do petróleo significa dizer que a Petrobras ela ignora completamente, todos aqueles elementos que formam o preço de uma empresa e passa simplesmente a considerar o preço internacional do barril de petróleo como se ela estivesse comprando 100% dos barris de petróleo no mercado externo, portanto de forma dolarizada, transforma isso em reais e automaticamente passa isso para o consumidor. Vamos tentar entender então parte a parte. Bom, o que normalmente uma empresa faz? Uma empresa, abre aspas, normal, faz o seguinte: eu calculo lá o meu custo de produção, eu calculo a amortização de empréstimos e financiamentos e de dívida de uma maneira geral, eu calculo um percentual para investimento futuro na empresa, seja na aquisição de capital, seja na modernização ou ainda em pesquisa e desenvolvimento e outras áreas. Óbvio que eu coloco um percentual de lucratividade média do mercado e no caso da Petrobras ela poderia considerar uma outra variável apenas para dar um desconto, que seria o preço internacional do barril compondo parte do seu preço final. Isso porque a Petrobras no Brasil, ela detém 98% do mercado. Na verdade, a Petrobras não é uma empresa estatal, ela é uma empresa semipública, o que significa dizer que parte das ações estão pulverizadas para os investidores privados. Mas é importante a gente lembrar que o governo federal ele detém mais de 50% das ações com direito a voto. Então, na prática, ele detém o controle da companhia ao indicar a sua presidência e diretoria. Claro que uma empresa semipública ou estatal, ela só tem sentido de existir se ela for para praticar uma política pública qualquer. Se não for para praticar uma política pública qualquer, a gente pode então transferir isso para iniciativa privada. Bom, a Petrobras detém 98% do mercado brasileiro de extração e refino de petróleo e, portanto, na prática, ela detém um monopólio do segmento. Observe lá que o monopólio ele foi oficialmente rompido durante o governo Fernando Henrique Cardoso na regulamentação da quebra do petróleo realizada pela Constituição de 88. Mas de lá para cá, na prática, a Petrobras tem o que nós chamamos de economia de escala, Ou seja, ela já tem plataformas, ela tem perfuratrizes, ela tem navios petrolíferos, ela tem gasoduto e oleoduto, ela tem refinarias já instaladas praticamente pelo Brasil como um todo, ela tem uma grande expertise na produção de petróleo. A Petrobras está entre as 5 maiores petroleiras do mundo, tem tecnologia de ponta para explorar petróleo na área do pré-sal, ou seja, de 5 a 7 mil metros da lâmina d'água. O Brasil se tornou autossuficiente na produção de petróleo em 2006 e no ano de 2008
nós descobrimos o pré-sal, que é a mais importante descoberta de petróleo do mundo dos últimos 50 anos. O que significa dizer, então, que a Petrobras ela tem um capital no sentido financeiro, material, mas também de pessoal, de conhecimento do substrato geológico brasileiro, que a coloca em vantagem em relação a todas as outras empresas entrantes dentro do mercado. Então, na prática, ela exerce o monopólio. O grande problema é que o governo Temer propôs lá então, depois dos escândalos que surgiram na Operação Lava Jato, envolvendo a fraude de licitações por um cartel de empresas na Petrobras, você se lembra, né? Da Odebrecht, da Queiroz Galvão, da Galvão Engenharia, da UTC, da Carioca Engenharia, dentre outros, que, segundo acusações do Ministério Público Federal, montaram um conluio, um cartel, para lesar o regime, né, de concorrência nas licitações da Petrobras. E havia a anuência de pelo menos 3 diretores da companhia que foram indicados por 3 partidos políticos que faziam parte da base governamental do governo Lula e Dilma. Nós estamos falando de um diretor indicado pelo próprio PT, um diretor indicado pelo MDB, o Movimento Democrático Brasileiro do presidente Temer, né? E um do Progressistas, que no passado se chamava Partido Progressistas, o PP, que hoje é da base aliada do governo Bolsonaro. A gente vai poder perceber que essa diretoria recebia propina para poder fazer vista grossa ao processo de conluio das empresas, né, como a Odebrecht, nas licitações da companhia. E a companhia, essas companhias, pagavam propina para essa diretoria. Segundo a Lava Jato, pagava propina para esses partidos políticos e para algumas das suas lideranças, como, por exemplo, Eduardo Cunha, né, que é do MDB, ex-presidente da Câmara dos Deputados, hoje condenado a dezenas de anos de prisão, né, por corrupção. A gente vai poder observar, então, que depois desse escândalo e dos prejuízos bilionários que a Petrobras teve, né, com uma política de preço equivocada, né, que fora colocada para tentar controlar a inflação, sobretudo durante o governo Dilma, o governo vai lá e dá um cavalo de pau, uns 180 graus, e sai de uma política, né, de contenção de preços da Petrobras para ajudar a conter a inflação para uma política de preços de dolarização do preço do barril do petróleo, como se a Petrobras tivesse importando 100% do petróleo que ela refina e distribui no mercado doméstico. Então, a primeira justificativa é exatamente o preço paridade, né, de importação praticado pela Petrobras. Óbvio que essa paridade preço de importação da Petrobras, ela beneficia o caixa da companhia. No último trimestre, a Petrobras deu mais lucro no Brasil do que a Esso no mundo. Tudo bem? E a Esso é uma das maiores empresas petrolíferas do mundo. Eu vou repetir o que eu falei. A Petrobras no Brasil deu mais lucro do que a Esso no mundo como um todo, o que mostra que existe alguma coisa de muito errada nessa política, porque, obviamente, né, o mercado financeiro defende a não intervenção do governo na Petrobras, porque os acionistas da Petrobras estão sorrindo de orelha a orelha, com uma lucratividade gigantesca, com distribuição de dividendos e com a valorização das ações da companhia. Só que isso se dá em cima de todo o setor produtivo brasileiro, já que a matriz de transporte do Brasil é basicamente rodoviária, portanto depende de diesel e gasolina. Isso encarece o preço do produto para o consumidor final, torna o custo do transporte no Brasil extremamente alto, o que acaba tirando renda da população brasileira. Perfeito? Bacana? Então vem para cá, vamos conferir uma parte do que nós dissemos. A Petrobras anunciou recentemente novos aumentos para a gasolina e o diesel para as suas distribuidoras. O aumento será de 7,04 para a gasolina e de 9,15 para o diesel. No ano, o diesel já acumula alta de 65,3 nas refinarias e já a gasolina 73,4 no mesmo período. Observe lá
que em agosto de 2020, R$ 100 comprava 24 litros de gasolina, enquanto que no agosto de 2021, esses mesmos R$ 100 compram apenas 17 litros. Isso nos leva a tentar entender os fatores. Segundo o Índice Nacional de Preços ao Consumidor Amplo, o IPCA, que mostra a inflação oficial do Brasil, a valorização para o consumidor na alta nos últimos 12 meses foram de 33% de aumento no diesel e 39,6% na gasolina. O primeiro fator é a política de preço da Petrobras. Lá no governo Michel Temer, a Petrobras alterou a política de preço de combustíveis para seguir a paridade com o mercado internacional. O preço de venda dos combustíveis praticados pela estatal passaram a seguir o valor do petróleo no mercado internacional e a variação cambial. E aqui nós temos dois problemas fundamentais, né? Primeiro, se a Petrobras dolariza como se ela estivesse comprando 100% dos barris de petróleo no exterior, o primeiro ponto é que eu não controlo a demanda mundial de petróleo. Então, se você está saindo de uma pandemia da Covid-19 e as atividades econômicas tendem a se acelerar, a demanda mundial por petróleo também cresce. E isso faz com que, momentaneamente, a demanda seja maior do que a capacidade de oferta de curto prazo, o que eleva o preço do barril. E aí, a Petrobras simplesmente transfere esse aumento de demanda mundial de petróleo, que não é a brasileira, para o preço dos combustíveis. A segunda questão diz respeito à desvalorização do real. O real está entre as 5 moedas que mais se depreciaram de 2019 para cá. O ponto-chave é que quando eu tenho uma depreciação cambial, eu tenho que dar mais reais para comprar dólar, para comprar barril ou derivado no exterior. E como a Petrobras dolarizou o preço do combustível que ela produz, automaticamente isso é transferido para o preço final na bomba. Então, a justificativa que muitas vezes a gente vê na mídia de que a culpa pelo aumento de preços dos combustíveis é basicamente do ICMS, que é o Imposto sobre Circulação de Mercadorias e Serviços, é fantasiosa, não é verdadeira. O que acontece é que o ICMS ele não é alterado no Brasil inteiro desde 2015, mas na cadeia do petróleo, o ICMS a ser cobrado das empresas é a média de preço dos combustíveis nos 15 dias que antecederam ao período de apuração. Ora, se eu tenho aumentos sucessivos do preço da Petrobras, a média, acaba ficando uma média alta e, obviamente, o ICMS será maior, o que beneficia os estados brasileiros em termos de arrecadação. Mas esses estados não alteraram as alíquotas. Na verdade, é o preço da Petrobras que sobe 1, 2 ou 3 vezes no mesmo mês e acaba fazendo com que a média dos preços seja mais alta e, portanto, o valor do ICMS é maior. Mas em termos de alíquota, esse ICMS é absolutamente o mesmo. Aí o Congresso Nacional, na Câmara dos Deputados, votou algo que parece que eles não têm assessoria econômica, né? Eles votaram lá na Câmara dos Deputados, foi agora para o Senado da República, que eles vão passar a considerar agora o ICMS na média do preço dos combustíveis dos 2 últimos anos. Isso é ótimo para quando o preço dos combustíveis está em alta, porque se eu pego a média dos últimos 2 anos, quando o combustível está em alta, óbvio que o preço médio do combustível será menor e, portanto, a arrecadação tributária dos estados também será menor e será menor o repasse desse tributo para os combustíveis. Perfeito. Isso poderia diminuir o preço dos combustíveis hoje. Só que isso implica um problema. Imagine que amanhã o preço dos combustíveis comece a cair e talvez daqui a 1 ano e meio ou 2 o preço de fato vai começar a cair porque a economia se acomoda. E aí o que acontece? Quando o preço começar a cair, os estados vão pegar a média dos 2 últimos anos
E aí, nos 2 últimos anos, o preço do barril estava em alta, o que vai contribuir para o aumento do preço futuro dos combustíveis. Percebe? Então, hoje, essa média pelos 2 últimos anos, ela é favorável porque eu tenho preço em ascensão. Agora, e quando o preço estiver em queda? Eu vou pegar pelos 2 últimos anos, quando o preço do barril estava em alta, e aí o imposto será maior. Então observe que não faz sentido... Olá, meus amigos, minhas amigas, desculpa interromper seus estudos, mas este vídeo é um vídeo promocional para você ter conhecimento, ter uma ideia, a qualidade e a seriedade dos cursos aqui da LAC Concursos. Nós aqui da LAC Concursos somos um site super especializado em concursos de carreiras bancárias. Nós aqui da LAC, desde 2012, nós oferecemos cursos focados para o concurso do BASA. Desde 2012 até a presente data, nós tivemos muitos alunos aí, centenas de alunos aprovados, né? E nós temos uma promoção muito grande, um curso, gente, fora de série, um curso com centenas de aulas focadas no concurso do BASA, por apenas 10 parcelas de R$25. É isso mesmo. Venha fazer o nosso Personal Coach. O Personal Coach é um estudo em regime de metas, onde a gente tem todo um trabalho pedagógico, um trabalho de administração, onde a gente estipula metas de aula de segunda a segunda para o aluno. De forma que, se o aluno conseguir, tá certo, cumprir essa meta aí, tenho certeza que ele ficará competitivo. Bacana? Então vem estudar conosco aqui na LAC Concurso, tem um link aqui para você fazer a sua matrícula. Um forte abraço, fique com Deus, até a próxima, se Deus quiser. Tchau, tchau. Clique lá.